Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce. E estamos felizes e alegres pelo convite que nos foi feito de estarmos podendo participar da celebração, da comemoração graciosa dos 28 anos de organização da Igreja Presbiteriana Memorial. Nossa amada igreja vos abraça em Cristo Jesus muito alegremente por esse momento maravilhoso, onde nós reconhecemos a manifestação da graça de Deus, do seu poder, do seu amor para com a amada igreja. Também damos um abraço, apesar de virtualmente distante, um abraço ao reverendo Alfredo Oliveira. Não o conheço pessoalmente, espero poder ter o privilégio, a alegria de um dia poder conhecê-lo pessoalmente. E mais uma vez nós queremos agradecer pelo privilégio de estar com os amados irmãos nesse momento tão importante da vida da igreja, que é um momento de ação de graças, que é o momento de nós estarmos agradecendo a Deus pelos seus grandes feitos poderosos na vida do seu povo. Então louvado seja Deus pela amada Igreja Presbiteriana Memorial. Eu quero, meus irmãos, trazer a reflexão com os amados o finalzinho da carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo 16 e os versos 13 e 14. Paulo ele diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus nos aplique essa maravilhosa porção de sua palavra às nossas vidas. Então, meus amados irmãos, Paulo ele faz uma chamada de atenção. Na verdade, ele está encerrando a carta e ele está fazendo algumas exortações, ainda para com a igreja de Corinto. E a primeira chamada de atenção da parte de Paulo é dizer aos coríntios que eles sejam vigilantes. Mais do que nunca se faz necessário que nós, enquanto igreja, estejamos justamente nessa posição de vigilância constante e permanente. E nós ficamos a pensar por que a afirmação de ser vigilante, não é? O que é que Paulo ele está refletindo neste momento? É bom nós sempre entendermos, meus amados irmãos, que Paulo aprendeu toda a doutrina do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como Paulo Paulo treinou a igreja de Corinto por ter passado um período com os irmãos, não é? O trabalho desempenhado para a edificação e construção dessa igreja. Então, Paulo, logicamente, não diferente de nós hoje, sempre estamos refletindo doutrinariamente aquilo que o nosso Salvador e Jesus Cristo nos ensina, por meio do Evangelho. Então, é claro que aqui Paulo está exatamente chamando a atenção ao próprio ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então a ideia e o pensamento de nós estarmos sendo vigilantes é como que a cada dia, possivelmente, seja o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um fato, é uma realidade que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas uma coisa é real para nós, é que nós devemos estar prontos, é que devemos estar preparados para quando esse momento chegar, que será repentino, como assim nos ensina as Escrituras Sagradas. Então, desejo para com a amada Igreja Presbiteriana Memorial, para conosco também, a Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, estarmos unidos nesse aspecto e estarmos vigilantes por não sabermos nem o dia e nem a hora. Paulo continua em suas exortações e em suas orientações, e ele diz: permanecei firmes na fé.
E é exatamente hoje um dos grandes desafios, não é, do povo cristão é permanecer na fé. Eu digo isso, meus amados irmãos, com pesar no coração, por muitas vezes a gente ter conhecimento de tantos jovens que passaram infância, adolescência, o início da sua juventude na igreja, e quando estes adentram no universo acadêmico, né, quando esses estão em uma universidade, acabam apostatando da fé e abraçando outras coisas. É triste nós termos esse tipo de informação. Então, Paulo ele nos chama justamente a atenção para esse contexto, de permanecermos firmes na fé. E aqui, logicamente, a gente se pergunta, mas o que é permanecer firmes na fé? Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele abre mais esse leque, expondo o significado do que é permanecer firme na fé. E em Filipenses, capítulo 1, no versículo 27, Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, viver acima de tudo de modo digno. Então, permanecer firme na fé é nós estarmos vivendo dignamente de acordo com esta fé. Nós professamos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então devemos estar vivendo dignamente essa questão quando nós afirmamos que nós somos cristãos. Então, se nós estamos afirmando, se nós confessamos publicamente que somos cristãos, então o grande desafio para nossas vidas é exatamente estarmos vivendo como Cristo viveu. Então, acima de tudo, como Paulo fala aos Filipenses, não é? Viver por modo digno o evangelho de Cristo. E aí Paulo também coloca aqui a perspectiva de nós estarmos firmes em um só espírito e de com uma só alma estejamos juntos lutando pela fé evangélica. Não somente firmes, mas também é importante que estejamos juntos, unidos na propagação das boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso também realizando com firmeza de coração, sem medo, sem temor e sem vacilar. E isso é extremamente importante, que nós tenhamos segurança, que nós tenhamos firmeza quando nós estivermos proclamando as verdades do Evangelho. Não é, meus irmãos? Isso é imprescindível para todos nós. Paulo continua seguindo em frente em suas exortações e ele diz: fortalecei-vos, fortalecei-vos. E a gente vive hoje um momento exatamente mais do que nunca que a igreja precisa mostrar o quanto ela é forte. Vocês imaginam a quantidade de pessoas, não é, nesse momento que estão vivendo uma desesperança tão grande? Então, mais do que nunca, meus amados irmãos, nós temos motivos para estarmos mostrando a essas pessoas onde está a verdadeira firmeza, onde está a verdadeira força. A amada igreja, que está completando mais um ano, está mostrando a todo o bairro onde ela está estabelecida a sua gratidão pelos feitos poderosos de Deus em vosso meio, com toda a certeza. E nós cremos nisso. Então, Paulo ele fala: fortalecei-vos. E a gente mais uma vez se pergunta o que isso implica, o que isso quer dizer quando nós nos olhamos para Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, nos versículos que estarei lendo em conjunto para os irmãos, que diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então a gente percebe o que é que significa estar fortalecido, né? Sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então não se fala, não se menciona em uma força inerente a nós, mas é uma força por meio da ação do Espírito Santo este em que nós habita, que mais adiante Paulo também no capítulo 3, né, da carta aos Efésios, ele vai dizer: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, estarmos fortalecidos é justamente a qualidade da relação que nós temos com Deus, da intimidade que nós temos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a operação do nosso Salvador em nossas vidas. E aí sim, meus irmãos, nós estaremos sendo fortalecidos no nosso Salvador e na força do poder dele. Isso é que é a melhor coisa para nós.
é sabermos que é sempre Deus operando em tudo, operando em todos, operando em nós, por meio do seu amado Espírito. Então, Paulo chega à sua última exortação, seu último direcionamento para a igreja, e diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo que a gente deve fazer deve ser com amor. E aqui nós podemos refletir o ensinamento de Pedro. Na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 8, Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E seja, o nosso amor intenso de um para com os outros. A priori, nós precisamos vivenciar essa unidade amorável, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos vivenciar de modo prático esse amor ardente de um para com os outros, para que assim, meus irmãos, nós estejamos prontos, preparados, para estarmos amando os de fora. Se nós não conseguimos amarmos uns aos outros, como nós pretendemos amar os de fora? E como nós pretendemos trazer os de fora para fazerem parte do corpo de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, que vai alcançar justamente os seus eleitos por meio da graça irresistível. Então, que Deus esteja continuadamente estendendo a sua boa mão sobre a amada Igreja Presbiteriana Memorial, abençoando, capacitando, iluminando, orientando, fortalecendo a todos vocês e principalmente, que é extremamente importante nós não deixarmos de estarmos orando uns pelos outros e pelo pastor da igreja, o reverendo Alfredo Oliveira. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, meu amado e nobre irmão, que está à frente desta porção do corpo de Cristo, deste rebanho que Deus lhe concedeu. Que Deus continue lhe capacitando, derramando da sua unção sobre sua vida, iluminando você, dando sabedoria a você para pastorear esse rebanho tão amado e tão maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo privilégio de participar. Sei que outros colegas também participaram desse momento maravilhoso. E a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão.
a paz enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão.